fundamentar meu voto. Primeiro, houve todo um esforço desse vereador para que o município de Pato Branco ingressasse na Justiça com mandato de segurança, assim como fez outros municípios, São Bernardo do Campo, São Paulo, aqui no Paraná, Apucarana, salvo engano, para suspender os efeitos da portaria 1348 de 2019. Essa portaria que aplica algumas sanções caso não seja aprovado em tempo o projeto de lei que aumenta que chega até 14% a alíquota. Esses municípios ganharam, inclusive, não somente em primeira, mas segunda instância liminar. De fato, o Ministério da Economia, junto à Previdência, eles ficaram, na decisão judicial, impedidos de não conceder o certificado e impedidos de aplicar qualquer sanção aos municípios, caso eles não aprovem na data que estava estabelecida naquela portaria. Lamentavelmente, a Patoprev, que deveria defender os servidores, nos respondeu, diante da indagação dessa casa para ingressar com o mandato de segurança, nos respondeu que não teria competência para ingressar na Justiça. Aqui, em audiência, nós solicitávamos agora, essa semana, em audiência pública de prestação de contas do terceiro quadrimestre, que o prefeito Agostinho Zucchi nos dissesse se vai ingressar ou não, porque nós fizemos o requerimento mais de mês e, lamentavelmente, não nos respondeu. O prefeito disse, em outra oportunidade, que não ingressaria, e disse e reafirmou, agora, essa semana, novamente, que não ingressaria. Falei, tudo bem, se não quer ingressar para que seja suspenso os efeitos da portaria, então me responda, coloque essa decisão no papel e oficie essa Casa de Leis. E não o fez, mais de mês, sabendo que está tramitando o projeto de lei aqui, e aí, diante da resposta, nós iríamos ver se tem alguma providência a tomar ou não. Então, estiveram aqui algumas pessoas, advogados, foram contratados pela Patoprev para poder fazer assessoria, e em reunião, nessa Casa de Leis, nós fizemos algumas perguntas, e os advogados titubearam, ou mesmo concordaram com a nossa reflexão. Primeiro, eu perguntei por que se a Patoprev não tem interesse em defender, a Patoprev tem interesse em defender o servidor, e com certeza não gostaria que fosse aumentado, se a Patoprev poderia atuar ingressar na Justiça e figurar como autor com mandato de segurança. Ele disse que não tem interesse de agir. Que a Patoprev, esse instituto não teria. Em outros municípios teve. Lá em São Bernardo do Campo, ingressou na Justiça a Prefeitura e o Instituto de lá. Se não tivesse interesse de agir, naquele caso específico, o juiz de ofício poderia excluir o autor. Não, você, Instituto, você não tem interesse de agir aqui nessa ação, está excluído, ficaria só o município. O advogado veio dizer aqui que não tem interesse de agir. Pois bem, o interesse de agir é de quem? É da Prefeitura? Perguntei, portanto, qual que é o interesse de agir da Prefeitura? Sendo que a Prefeitura, aumentando para 14%, não vai sair dos cofres públicos, vai sair do servidor. Qual que é o interesse de agir da Prefeitura? O advogado respondeu, pois essa é uma questão interessante. Ponto. Só disse isso. Pois bem, seguindo, eu fiz 4 perguntas. Uma outra pergunta. Lá em São Bernardo dos Campos, pois entrou na Justiça com mandado de segurança a Prefeitura e o Instituto de lá, e eu perguntei para ele se tivesse entrado só com, ou melhor dizendo, se o juiz não poderia excluir do processo o Instituto por entender que não teria interesse de agir, o que ele respondeu? Poderia. Mas o juiz não excluiu. Ou mesmo ainda, eu indaguei o advogado se porventura a Patoprev ingressasse na Justiça, poderia
chamar o município ao processo para atuar também como autor? O que respondeu o advogado? Disse que sim. Então, por que a Pato Prévio não ingressou para defender o servidor? Pato Prévio poderia ingressar sim na justiça e chamar o município para atuar como autor, figurar como autor no processo, mas não fez. Então, às vezes, eu fico pensando que a Pato Prévio não está para defender o servidor, está para defender o município. Não é? Esta é a impressão que a gente acaba vislumbrando. Não é? E qual que é o interesse, Gilson, desse mandado de segurança? É suspender mesmo os efeitos dessa portaria, para que tenha tempo suficiente, a Pato Prévio teria tempo suficiente para fazer o que a própria portaria determina, que para aprovar esse projeto tem que ter o cálculo autorial, e que não está posto no projeto. Não foi feito. Então, é um projeto viciado. Agora, como é que eu vou aprovar um projeto viciado, se a própria portaria determina que tenha que ter o cálculo? E não tem. Então, se caso tivesse ingressado, a probabilidade do juiz da vara federal, lá de Brasília, conceder a liminar é grande, porque já foi concedido em primeira instância, em segunda instância. Aí nós teríamos muito tempo a Pato Prévio para fazer os estudos. Além do que, eu perguntei para o advogado se seria possível o município encaminhar esse projeto de lei e, ao mesmo tempo, aumentando a alíquota patronal, que hoje, salvo engano, é 14%, que antes era 21%, quando estava, salvo engano, era 21% quando estava no regime geral. O que o advogado respondeu? Poderia. Então, se temos tempo suficiente para fazer esse estudo, com a probabilidade de aumentar também a contribuição patronal, a fim de que o equilíbrio financeiro seja maior e que o déficit seja menor, ou mesmo ainda, fala-se que a base de dados, que é de fundamental importância para você calcular o déficit realmente, que seja real, e essa base de dados deveria ser melhor apurada. E até então não foi, teria tempo para isso. Ou ainda, além do cálculo autorial, o fato de contratar mais servidores. Tem vários servidores se aposentando. Claro que o déficit vai aumentando. Mais servidores que não estão na ativa estão recebendo aposentadoria e o município não faz concurso. E o município não contrata. Então, teria mais tempo para o município contratar, para que aumentaria a contribuição e, com certeza, baixaria o déficit autorial. Então, presidente, eu lamento porque o executivo, o prefeito vem aqui por 2 vezes falar que não ingressaria na justiça, mas não tem a honradez de colocar no papel e responder o requerimento aprovado por essa Casa de Leis, que inclusive pediu para a mesa ingressar na justiça para ver respondido, né, esse requerimento que o prefeito colocasse. Não vou ingressar na justiça com mandato de segurança. Tá bom. Aí nós vamos ver o que nós poderíamos fazer. Não é? Então, lamentavelmente, é isso. Terminando, presidente, nós vimos agora o decreto do prefeito, publicado, o decreto 8.744/20, no dia 25 de setembro, concedendo o reajuste... Presidente, acho que não é pertinente essa correlação ao reajuste, não é pertinente ao projeto. Isso aqui também estamos tratando de assunto super sério, isso aí tem a sessão de amanhã para tratar. Presidente, eu vou continuar, porque o vereador, ele tem tempo suficiente para poder argumentar o seu voto. E eu faço a relação que eu julgar necessária. E está dentro da matéria, sim. Trata-se de servidor público do município de Pato Branco, trata-se de reajuste que está sendo concedido, não é? E que vai ter influência também na arrecadação ou mesmo das despesas do município. E o que nós estamos aprovando é o que? É um aumento, presidente, que vai influenciar... Por favor, não precisa dar tanta explicação, segue-se mais 2 minutos da conclusão do teu raciocínio. Eu nem usei 20 minutos que é previsto no regimento interno, presidente, para cada vereador argumentar o seu voto. Dentro do assunto, presidente. Querem me calar, mas não vão me calar. Ninguém está querendo calar ninguém. Sim, senhor. Então, eu vou continuar.
com relação a esse decreto que foi concedido agora para os servidores, e dá a impressão, presidente, que o prefeito, que desde março, não concedeu o reajuste, e agora vem conceder. Isto é, de uma forma política, no meu entendimento, fala, servidores, nós vamos aumentar de 11 para 14, vocês vão perder 3, mas em compensação agora eu vou dar o reajuste que eu era para ter dado lá em março. Mas não faz justiça se o Tribunal de Contas, segundo a informação trazida pelo prefeito essa semana, que a orientação é que possa conceder o reajuste, não é? E o prefeito se cala diante do reajuste retroativo. São muitas as perdas que o servidor, que inclusive eu fiz um cálculo de um servidor que ganha aproximadamente R$3.000, está perdendo esse ano já quase R$900. E mais ainda os professores que deveria ter aumento em janeiro de 12,84, teve agora 3,92. No mesmo exemplo de R$3.000 que um professor recebe, por exemplo, está se perdendo esse ano quase R$4.000. Então, o prefeito manda o projeto, quer que aprove o projeto aqui. Nós estamos debatendo a alíquota de 11% para 14%, segundo a votação do projeto. Não tem nada a ver com isso que os vereadores estão falando. Pô, estamos numa sessão muito importante e os vereadores merecem respeito e a população também. Quando teve um vereador que passou por essa casa e disse que quando grita é porque dói. Então, deve estar doendo as informações que o vereador está passando. Para terminar, presidente, o meu raciocínio que foi interrompido, por professores, é ainda mais que deveria ter recebido desde janeiro 12,84 e recebeu, tão somente agora com esse decreto, 3,92. As perdas dos professores está na casa de R$4.000 só esse ano. Então, eu gostaria que, como também o discurso aqui é político, coisa boa, não é? Assim como teve uma atitude política, no meu entendimento, da prefeitura, conceder justamente agora, nesse exato momento, na véspera de ser votado esse projeto de lei, aumentando 3,92 para como que querer ganhar o servidor. Ó, servidor, nós vamos cortar de vocês aqui, mas eu estou dando aqui, mas só agora. Teria direito em março, mas em março eu não fico quieto, retroativo, mas agora eu estou dando. Então, presidente, essas coisas têm que ser ditas sim. Tem que ser dito assim, vereador Macari, porque o servidor tem que saber que ele não pode ficar como massa de manobra, não é? Ele tem que ser respeitado, e o respeito se dá a partir da legalidade. Então, a legalidade, segundo a portaria, deveria ter o cálculo autorial, não tem. A legalidade também, que se nós sugerirmos para a prefeitura, que não quis a Pato Prévio fazer, um mandato de segurança para justamente fazer todas essas ações que eu elenquei agora, que permitiria a gente dar passos mais significativos em defesa do servidor e zelar pela Pato Prévio, porque no nosso entendimento a Pato Prévio é boa, mas você precisa fazer os devidos reajustes, claro, sempre dentro da legalidade. Então, presidente, por enquanto, nós vamos votar contra esse projeto, porque nós defendemos a legalidade, defendemos que deveria ter sido feito um estudo mais apurado, incluído, quem sabe, a possibilidade do patronal contribuir com a Pato Prévio, não é? Porque essa herança, não é, desse déficit não foi adquirida pelos servidores, mas é fruto de atividades da administração pública anterior. Seria isso, obrigado. Senhor presidente. Continue a discussão, palavra para o vereador Maranowski. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadores, amigos que nos assistem. Também vou justificar meu voto contra, haja visto que